Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão por imagens na OutVia, TV da internet, também nas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, o nosso canal no YouTube. Está tudo no ar para você acompanhar a nossa jornada de hoje, as nossas transmissões. Também a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 a partir das 10 da noite, Rádio Cultura AM de Dois Córregos lá no Centro-Oeste Paulista. E, gente, olha, pela próxima hora a gente quer todo mundo aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas mídias sociais. Eu sou o Mauro Friesman, 5 de janeiro de 2024, sexta-feira, uma conversa especial aqui com a gente. Estamos trazendo o advogado, jornalista Antônio Fernando Pinheiro Pedro, editor da revista Ambiente Legal. Pinheiro Pedro, muito bem-vindo. Feliz ano novo para você, feliz 2024, saúde e alegria. Persiga aí os seus sonhos, as suas conquistas. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no programa Gente que Fala nos anos anteriores. Em 2023 nem se fala, tantos assuntos nós abordamos por aqui, e que neste 2024 estejamos muitas outras vezes aqui levando informação e ajudando na formação do entendimento aqui, a formação da nossa audiência. Obrigado, Mauro Friesman. Sempre é um prazer estar falando com você. Um feliz ano novo também para você, para a família, para toda a família do Gente que Fala. O nosso queridíssimo irmão Fausto Camunha, Zenilton Salvato, Pedro. Estamos todos aí hoje já revigorados aí para este novo ano, que não vai ser um ano fácil, né, Mauro? Ano de eleição, ano par, né? Já conseguimos sobreviver a 2023, o que já é uma bênção, né? Vamos para 2024, vamos nessa. Você já entrou num aspecto que eu justamente queria te falar, queria te perguntar a respeito, antes da gente entrar nos temas aqui relacionados com o clima. Expectativa, o que você imagina, o que passa aí, o que diz o seu pensamento? Olha, nós estamos num período meio que trevoso, né? Eu não achei o balanço do ano de 2023 um balanço bom para o Brasil. Tivemos um recrudescimento muito grande das radicalizações, discursos absolutamente inconcebíveis, posturas inacreditáveis por parte da cúpula do poder do Estado brasileiro. O que se revelou? Revelou-se o engajamento do Poder Judiciário fora do comum, né? O que põe, inclusive, em dúvida toda a legitimidade de um processo realizado em 2022. Mostrou-se aí um avanço sobre o Tesouro Nacional por parte do novo governo Lula, que conseguiu aí, em pouco mais de 10 meses, pegar um país superavitário e colocá-lo no buraco, né? E junto com ele, municípios e estados, né? Até mesmo o estado de São Paulo enfrenta hoje dificuldades aí nessa passagem de ano, né? Ficou revelado aí, já está com dificuldades com referência aos valores e a cumprimento e execução de orçamento. Então, 2024 promete ser um ano muito agitado, com eleições municipais, né, com crise econômica em exercício. Tivemos um conflito complexo que está ainda em andamento ao norte do nosso país aqui, né? Quer dizer, o que a gente estava vendo na Ucrânia, depois se estendeu ao Oriente Médio, agora está aqui, né, se desenvolvendo num vai e vem, num ioiô absolutamente inacreditável lá com a Guiana, a Venezuela, e essa radicalização que não cessa, né? Não muda. Né? Então, o ambiente político acaba nos contaminando. Contaminou de novo, né? O Natal, o Ano Novo, né? Nas discussões em família. Né? Portanto, nós precisamos sair desse ciclo vicioso, né, Mauro? Essa que é a verdade. Né? Tem esperança, esperança sempre à frente,
Vamos torcer para em 2024 conseguirmos, talvez aí no segundo semestre, iniciar um processo de reconstrução, né? É. Vamos com esperança, essa é a palavra que você acabou de dizer, no sentido de dar um arrefecimento nessa questão das intolerâncias e que o diálogo volte e que a gente possa, de fato, avançar, claro que com ideias diferentes, de lado a lado, mas é o diálogo que leva à construção. Bom, você destacou aí esse ponto do clima político que não anda bem, mas a gente vai falar de um outro clima agora, que é o clima, na verdade, é o tempo, né? Vamos voltar um pouquinho para 2023, vamos voltar para o mês de novembro, porque em novembro, aqui em São Paulo, aquele mês foi marcado por tempestades que derrubaram árvores, deixaram centenas de milhares de endereços sem energia elétrica por muitos dias. E na sequência disso, Pinheiro Pedro, a gente acompanhou aí um vídeo seu que você postou, dizendo que aquele evento climático de novembro, com tantos estragos aí causados, tem relação, ou teve relação, né, com uma tempestade solar ocorrida no mesmo período daquela chuvarada, daquela ventania, e que está na hora, agora, no seu entendimento, das autoridades saírem do discurso e assumirem a governança das ações de prevenção, adaptação e resiliência. Afinal, Pinheiro Pedro, por que que a gestão climática não sai do discurso? Ou se sai do discurso, sai bem pouco, né? Você viu aí a COP 28 em Dubai, uma COP marcada por atividades feéricas no campo das performances, né? Na verdade, um volume monstruoso de turistas que foram a Dubai para ficar fazendo agitação nas feiras e naquele show, né? Que fica no entorno da conferência, sendo que a conferência em si não nos trouxe absolutamente nada, né? O que a conferência fez foi editar, ao final, uma declaração conjunta de todos os países, né, ratificando aquilo que já estava dito em 2015, quando foi firmado o Protocolo de Paris, né, que é o compromisso dos países com o net zero e com a substituição dos combustíveis fósseis ainda neste século. Ou seja, nada de novo no front. Não avançamos um passo. O que avançamos foi no sentido de um volume maior de parasitas do clima, né? Gente que fica ali babando no entorno de um conflito que nos atinge a todos, né? Relacionado a problemas econômicos decorrentes das alterações pelas quais o planeta passa, e nem todas as alterações são produto da atividade econômica humana, obviamente, mas o que se deixou para trás foi justamente a necessidade de adotarmos medidas de adaptação e de resiliência da nossa espécie face às alterações do clima do planeta. O que se discutiu todo esse tempo foi mitigação, como reduzirmos e substituirmos os combustíveis fósseis, reduzirmos nossas emissões, alterarmos alguns padrões industriais e de mobilidade urbana e de logística, mas defesa civil não teve um seminário sério sobre esse assunto, não houve uma discussão séria com referência às estruturas urbanas e às estruturas humanas, né, para melhorar a resiliência das pessoas e da sociedade em relação aos eventos climáticos. Resultado, o que nós vimos em novembro está agora se repetindo no início desse ano. Nós vamos ter um período de chuvas agora em 2024, e eu não vejo grandes avanços no que tange aos programas de prevenção de chuvas e de eventos extremos em nosso país, muito menos na cidade de São Paulo. Eu fiquei 2 anos à frente da Secretaria de Clima em São Paulo, Mauro, e tenho orgulho de dizer que fiz um excelente trabalho montando o plano preventivo de chuvas de verão. Foram 2 anos em que nós tivemos os piores níveis de precipitação de chuvas dos últimos 5 e 6 anos e o menor índice de danos dos últimos 18. Bastou, nós saímos em julho, veio novembro, em pouco mais de 2, 3 dias, nós tivemos uma queda monstruosa de árvores
que caíram, não foi só em virtude da chuva, obviamente por absoluta falta de manutenção dos meses anteriores, e uma cidade despreparada, ou seja, com um processo de prevenção desmontado, né, de uma maneira impressionante, né, e um prefeito sozinho, na chuva, recolhendo galhos de árvore à noite para poder mostrar que estava fazendo alguma coisa. É impressionante, nós somos pessoas de imprensa, Mauro. Eu não vi um secretário aparecer na mídia para dar uma satisfação direta à população de São Paulo. Não sei se você percebeu isso, mas foi o que aconteceu. Né? Um governo embaixo da mesa. E não foi só o municipal, não. O do Estado também. Isso é que é o mais incrível. Né? Agora, clima é atividade contínua. Civilizações inteiras desapareceram nesses milhares de anos de civilização humana por conta de alterações do clima. Né? Ou seja, não é novidade na era industrial que nós estamos sofrendo eventos climáticos. Podemos agora estar contribuindo para essas alterações. Aliás, essa é a razão do Tratado de Mudanças Climáticas. Mas não é novidade para a história, e a cada dia que passa observamos isso mais ainda claramente, né, de que alterações climáticas dizimaram civilizações inteiras, como foi a civilização maia, como foi aquela civilização chamada dos gigantes na ilha de Malta, como foi a civilização de Ur, né, no Oriente Próximo, ou seja, nós não estamos isentos de sofrer o mesmo destino se não adotarmos medidas consentâneas com a tecnologia que temos hoje. Né? Não aprendemos também com a história. Então, o episódio de novembro, Mauro, é uma demonstração do quão falha é a memória da administração pública. Você muda um indivíduo do lugar, né, e a máquina se desfaz. Isso é inacreditável. Né? É uma lição que eu estou levando, que testemunhei aí nesse último semestre do ano passado. Qual é o papel da sociedade, Pinheiro Pedro, em relação a tudo isso? O que cada um pode fazer em termos de gestão individual para colaborar? Bom, primeiro, as pessoas precisam saber que a rua é a extensão da casa delas. Né? Todo ano, a média de limpeza de detritos efetuada pela Prefeitura de São Paulo nas ruas e galerias da cidade, né, remonta, em média, a 150 mil toneladas de detritos jogados na rua, nas galerias e nos córregos, indevidamente. Vai desde geladeira, Mauro, carcaça de automóvel, né, até papelzinho, né, de bala. De tudo. Pituca de cigarro. Né? Ou seja, há aquele descompromisso do indivíduo em relação ao local onde ele vive. Né? E, obviamente, quando vem a enchente, isso tudo vem para dentro da casa dele. Então, há um papel muito importante que deveria ser adotado pela sociedade como um todo, e principalmente pelos meios de comunicação e pelos estados. Né? E quando eu falo estados, não é só o ente federado, é a organização, a sociedade politicamente organizada. É necessário ter educação ambiental. Né? Nós estamos descuidando barbaramente da educação ambiental. E ela começa pelas escolas, observando o estado, né, da geografia da região onde elas se inserem. Né? As crianças precisam perceber que, numa escola do Itaim Paulista, por exemplo, nós temos episódios de inundação muito grande. Dessa inundação se deve, em grande parte, pelo despejo, né, de lixo, e principalmente de lixo de construção civil, nas bordas do Tietê. Né? O resultado, nós sabemos, aquelas enchentes contínuas na região leste de São Paulo. É preciso que a sociedade tenha consciência de que o que nós estamos produzindo, né, fora dos padrões de comportamento, acaba revertendo contra nós próprios. Né? Eu acho que essa é a grande lição que a gente precisa ter. O outro ponto, Mauro, é que se nós não enfrentarmos decisivamente a reforma urbana fundiária, nós não vamos resolver nunca esse problema.
Nós temos 85% da população mundial ao sul do Equador morando em situação irregular. Não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo ao sul do Equador, dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. E São Paulo é uma demonstração clara, né? Grande parte do nosso território é ocupado irregularmente e não há um programa sério de regularizar as pessoas aonde elas estão e da forma como elas vivem. Não estou dizendo aqui fazer política habitacional, construir prédios. Isso é ótimo para a empreiteira, isso é ótimo para a corrupção. Ficar construindo e fazendo esses programas habitacionais enormes, né, onde as pessoas que fazem ocupação irregular passam na frente das pessoas que estão regularmente inscritas por interesses políticos outros. Né? O que é preciso é fazer o que se fez na Europa. Né? Você tem aqueles casarinhos ali ao longo do Mediterrâneo, né, pintadinhos de branco, que a gente vai lá como turista visitar, né, e a gente não percebe que a diferença daquilo para o casarinho que a gente vê aqui na favelas, né, de São Paulo, né, a diferença única é que lá está pintado de branco porque o CAL é cedido de 6 em 6 meses pela prefeitura, e aqui não. Né? E por que é cedido lá? Porque eles regularizaram a área. E aqui a gente se nega a regularizar e quer tirar as pessoas do lugar onde elas vivem há 10, 15 anos. Né? Não dá saneamento, não dá urbanização, né? Todo ano tem inundação, tem chuva, tem desabamento, e você não regulariza a vida das pessoas. Né? Então, a sociedade precisa começar a acordar para essas questões. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal, ex-secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, nessa conversa com a gente hoje, programa Gente que Fala, sexta-feira, Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Fiquei prestando atenção na sua fala, Pinheiro Pedro. Você, enfim, falou da colaboração que cada um deve ter na sociedade, a questão do lixo e a falta de educação ambiental. O triste disso é que nós temos legislações, a gente já falou a respeito disso outras vezes, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Estadual de Resíduos Sólidos, Política Municipal de Resíduos Sólidos, ou seja, nós temos as melhores legislações do mundo, os legisladores se debruçaram nisso. Política de recursos hídricos, de saneamento, marco legal do saneamento, política de habitação, agora tem aí a política do povo da rua, né, que foi aí aprovado, né, em dezembro do ano passado. Né? Ou seja, por falta de lei, nós não morremos. Né? Talvez a gente esteja morrendo pelo esmagamento desse volume de normas legais que não são cumpridas. E por que as normas legais não são cumpridas? É uma dificuldade de implementação? É de fato falta de educação ambiental? E aí não se tem consciência do direito, do dever que as pessoas têm de cumprimento de lei? A gente deveria viver num Estado democrático de dever, não num Estado democrático de direito. Pois é, o problema todo é que nós vivemos num país governado por entes arrecadatórios, né, que veem a sociedade apenas como fonte de lucro, né, e de receita. Não devolvem um centavo daquilo que arrecadam. Né? Temos um judiciário que é o judiciário mais caro e mais lento e ineficaz do planeta. Né? Perde, inclusive, para países africanos. Né? E tem a vaidade das pessoas que o integram é inversamente proporcional, né, à sua grandeza social. Né? Então, é muito complexo quando a gente observa a má formação dos quadros governantes do país. Não é de hoje, isso é um processo que a gente tem observado ao longo de décadas, né? E que tem praticamente destruído o tecido social. Né? Para piorar, Mauro, veja o grande problema. Nós estamos vivendo hoje uma encruzilhada ideológica absurda. Né? Em pleno século XXI,
nós estamos sendo governados por indivíduos que não saíram do século XIX, né? Estão ainda naquela visão paternalista de que o Estado pode tudo, né? De revoluções que já se passaram, né? Não são nem respeitadas no mundo todo, né? Você tem aí um presidente da República que se orgulha de ter posto o primeiro comunista dentro do Supremo Tribunal Federal e falou isso com todas as letras. Estou repetindo o discurso do presidente Lula no ano passado, né? E aí a gente olha e fala, mas que comunista? O Muro de Berlim caiu em 89. Quer dizer, ninguém nem fala sobre isso, não tem mais. Né? O único país que ainda fala em partido comunista é a China, que de comunista não tem mais nada, o PC cubano, né? O Nicolás Maduro e o Lula. Né? Quer dizer, é uma defasagem de conhecimento, de postura, de grandeza tão grande que fica muito difícil da gente compreender aonde nós estamos chegando. A impressão que eu tenho é que, para os quadros políticos brasileiros e para a gestão administrativa do Brasil, o fundo do poço tem alçapão. Eles ainda vão abrir e vão descer mais um pouquinho. Né? A Argentina está nos dando aí um grande exemplo. A Argentina está buscando alterar os seus padrões que levaram o país ao fundo do poço várias vezes nos últimos 70 anos, graças ao populismo. Nós devemos observar o que está acontecendo na Argentina, né, para poder alterar a nossa postura aqui. Nós estamos há 20 anos, com exceção de 2 anos de Michel Temer, nós estamos com o restante há 20 anos submetidos a governos populistas. Né? Ou nós nos livramos do populismo, ou ele vai destruir um país. A gente prossegue por aqui, edição de sexta-feira, 5 de janeiro de 2024, o programa Gente que Fala, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OTV TV da internet com imagens, Instagram, Facebook e nosso canal no YouTube, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de 2 córregos no Centro-Oeste Paulista e para mais 20 cidades lá da região. Vamos seguir então com a nossa conversa aqui com o Pinheiro Pedro, para falar que o Banco Mundial elaborou há alguns anos um projeto de infraestrutura e fortalecimento das instituições do mercado de carbono, visando a organização do mercado de créditos de carbono no Brasil. Apesar do esforço de todos os envolvidos, o estudo seguiu o caminho de outros tantos projetos festejados no lançamento, remunerados pelas organizações e ignorado pelas autoridades e instituições responsáveis pelo mercado de valores mobiliários no Brasil. Bom, primeiramente, Pinheiro Pedro, vamos esclarecer, muita gente não sabe o que é o mercado de carbono, o que são esses créditos, o que é o carbono de fato. Primeiro, isso daí advém como uma externalidade do esforço global para reduzir as emissões de gases de efeito estufa no globo terrestre. Gases de efeito estufa provenientes das atividades humanas. Nós não podemos, obviamente, ficar compensando emissões provenientes de vulcões, né? Incêndios, né? Enfim, há uma série de questões aí que nós não podemos evitar, né? Inclusive as insolações. Mas as atividades humanas, isso é um fato comprovado, elas emitem na atmosfera terrestre um volume de tonelagem enorme de gases que provocam no planeta, na atmosfera, o que a gente chama de efeito estufa. O que seria isso? É como você subir no seu carro durante um dia de sol os vidros e não ligar o ar-condicionado, de maneira que a Terra vai se aquecendo pelos gases que estão compostos, né, em relação ao Sol. Todos os planetas do sistema terrestre, com exceção de 1 ou 2, se protegem do Sol com os gases. Então, a emissão de gases de efeito estufa é uma reação que a Terra tem em relação ao Sol. Né? Outros planetas também têm gases. Né? Os nossos gases de efeito estufa, eles são gás carbônico, né, o metano, e uma série de outros gases mais nobres, né, mas também com um poderio de aquecimento, de retenção de calor muito grande na atmosfera.
Quando falamos em retenção de calor, nós não podemos apenas achar que o planeta vai se aquecer até ferver. Não. Quando você retém calor, você começa a ter eventos extremos também de frio. Então, há uma reação também geológica que pode levar a momentos glaciais, né? Bom, o que fez o Tratado de Mudanças Climáticas? Estabeleceu uma fórmula em que os países se unem para desenvolver mecanismos para reduzir as suas emissões. E dentre esses mecanismos, nós temos o das compensações ambientais. Atividades que emitem muito gás de efeito estufa podem buscar a compensação, né, em atividades que reduzem essas emissões, de maneira que uma financia a outra, e com isso, você estabelecendo metas, você vai reduzindo a ambas, né? Então, é essa a função de um mercado de carbono no planeta. Não é o objetivo desse mercado fazer a especulação financeira, ganhar, fazer com que as pessoas saiam milionárias. Pelo contrário, é um mecanismo que facilita a possibilidade daquele que emite muito compensar essas emissões financiando mecanismos de redução de emissões de outra parte, de outros países, né, dentro de um mecanismo consentâneo, ou seja, que esteja de acordo com ambas as partes. Isso tem sido desenvolvido já há muito tempo no mundo, e o Brasil não é exceção. Nós buscamos fazer isso na década passada, com um trabalho que nós fizemos para o Banco Mundial. Eu fui o coordenador, junto com o Ricardo, que é um outro grande amigo meu da ATA, da Ativos Ambientais, né? E trabalhamos para a FINEP, Banco Mundial, e, na época, BMF, Bovespa, né? Esse trabalho, depois, ele permaneceu arquivado, e agora a gente começa a ver pinceladas desse trabalho estarem sendo discutidas no projeto de lei que está em trâmite aí no Congresso Nacional, né, buscando regar, né, esse mercado de emissões. Este ano de 24 será o ano em que nós esperamos que esse mercado saia do papel e comece efetivamente a funcionar no país. Não é que a gente já não esteja emitindo certificados de redução de emissões. Nós estamos, mas este mercado ele é muito mais voltado para fora do que para a compensação de mecanismos dentro do país, você entendeu? É o que nós estamos buscando aí neste ano resolver. Esse mercado de crédito de carbono, Pedro, ele é algo que ele termina, ele termina e é estático, chega num ponto final, ou ele é dinâmico, é o tempo todo sendo alterado e com o passar do tempo, de acordo com as necessidades. Na verdade, ele funciona um pouco com duas vias. Você tem o mercado voluntário de carbono, que aí sim ele é estabelecido de forma dinâmica, né? Ele depende de metas próprias que vão sendo analisadas mercadologicamente, de maneira a valorar os títulos que são emitidos por mecanismos de redução de emissões tecnológicos, né, das fontes. Então, isso é um mercado voluntário. Ele tem um valor menor, mas ele é muito mais dinâmico. E tem o mercado oficial, estabelecido e vinculado ao Tratado Internacional de Mudanças Climáticas. Esse tratado oficial ele tem um regulamento mais rígido. O regulamento dele é cuidado pelo painel intergovernamental, que é sediado em Bonn, lá na Alemanha, né? Os países parte têm comissões interministeriais que são os encarregados de dar os OKs para esses mecanismos, para que esses certificados sejam emitidos a partir desta relação com Bonn e aí possam ser levados ao mercado, aí sim, num valor mais alto, né? De maneira que possam ser resguardados e tutelados pelos países partes, né? Deste mercado é que nós costumamos tratar com mais afinco, porque ele tem dois momentos importantes. O primeiro momento, o mercado de Quioto, que já passou, né? Entrou em vigor em 2006, foi até 2012. E agora o mercado do Protocolo de Paris, né? Estabelecido em 15, mas que ainda não saiu do papel. Esperava-se que ele fosse sair agora na COP28, mas ele ainda não saiu. É o que nós esperamos agora regular aí a partir de 24.
Muito bem, programa Gente que Fala vai dar uma parada agora, Pinheiro Pedro. Vamos para um intervalo, vamos acompanhar aqui a mensagem do nosso apoiador, um gole de água para você e um para mim. Já já a gente com mais temas para sua análise. Até já. Vou buscar mesmo, vou lá. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Fala, tá de volta, edição de sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na Altvia TV da internet, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo à disposição para você acompanhar essa nossa conversa de hoje. E às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Nossa conversa aqui especial hoje com Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, ele é jornalista, editor da revista Ambiente Legal, foi secretário executivo de Mudanças Climáticas aqui na cidade de São Paulo, e muitos assuntos aqui relacionados ao clima para a gente tratar com o Pinheiro Pedro. Vamos falar agora, Pinheiro, voltar de novo lá para o ano passado, para o mês de dezembro, quando a base aliada do governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, aqui na Assembleia Legislativa, sem a presença dos deputados da oposição, aprovou o projeto de lei que permite privatizar a Sabesp. E com a privatização da empresa, a participação do Estado na companhia, que atualmente é de 50,3%, ficará entre 15% e 30%. Bom, Pedro, um assunto que deu o que falar, né, na Assembleia, naquele momento da aprovação, até usar uma gíria aqui, um popular, né, um bafafá danado, né, por conta, é claro, das posições ideológicas de lado a lado. Afinal de contas, o que vai acontecer a partir de agora? Quais são as garantias, né, de que aquilo que se pretende com a privatização da Sabesp de fato ocorra? A universalização, levar esgoto para quem precisa, enfim. Na verdade, Mauro, eu tenho acompanhado isso para em passo. Você sabe que nós vimos aí na propaganda a Orbis é nossa parceira também. Eu tenho uma empresa já há muitos anos, que é a AICA, a Agência de Inteligência Corporativa e Ambiental, e a gente tem trabalhado bastante com essa questão relacionada a saneamento, acompanhando esses projetos todos de implantação de projetos de saneamento no Brasil. O que eu vejo com referência à Sabesp? Primeiro, o alvo não é a privatização, né? O problema maior que eu vejo neste conflito é a forma como está se apresentando este processo de privatização, não só para o público interno, os funcionários da empresa, né, que não é pequena, né, é uma empresa grande, tem um corpo de funcionários e técnicos muito importante, e, por outro lado, o problema relacionado ao desmembramento das atividades da empresa. Quer dizer, não se sabe ainda se ela vai ser vendida em bloco ou se ela vai ser vendida por unidades de negócio, da forma como estava formatada desde o início do século, na época em que o governador era o José Serra, né? Que já estava prevendo uma privatização e tinha montado unidades de negócio regionais, né, de maneira em que, posteriormente, se pudesse desmembrar e fazer essa privatização. Tem um grande problema. São Paulo é responsável, o município de São Paulo é responsável por 44% do faturamento da Sabesp. Sim. Então, eu pergunto, né, tirando o município de São Paulo, que seria a cereja do bolo, o que resta? Como é que vai ser feito? Quem vai querer ficar como passivo? Porque tem várias unidades da Sabesp que são deficitárias.
que são mantidas graças ao faturamento da Sabesp em São Paulo. Então, é possível se manter programas, né, de saneamento integrado em municípios pequenos. Ninguém vai querer pegar o projeto de saneamento de Santa Rosa do Viterbo, você percebe? Outra, o que adianta você fazer um contrato com a Prefeitura de Santa Rosa do Viterbo e, de repente, a estação de tratamento de esgoto nem fica no município, está fora de lá. Então, essas coisas não ficaram bem explicadas até agora, né? E as dúvidas surgiram e tendem a surgir, porque o problema do saneamento hoje no país tem muito a ver com essa questão entre municípios e estados, né? A lei de saneamento, quando foi feita em 2007, ela foi feita no momento em que a Marta Suplicy, né, estava à frente da Prefeitura de São Paulo, né, é isso, é 2007. Espera aí, agora deixa eu me lembrar. A Marta foi até 2004, não é isso, né? 2000 Já nem lembro. até 2004. Estava com a prefeitura e depois o governador, na época, era o Alckmin, né? E aí, essa briga, nesse período, contaminou, em 2007, a Lei de Política Nacional de Saneamento. Por quê? Porque a briga entre justamente a municipalização que a Marta tinha ameaçado, né, fazer do sistema da Sabesp no município de São Paulo bateu de frente com o Estado. Só com o marco legal do saneamento, em 18 anos depois, é que nós tivemos a definição de que os municípios se apropriariam do sistema de saneamento. Mas isso também não é verdade. Por quê? Porque o saneamento ele é intimamente vinculado à água. E a água, segundo a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, ela é planejada por unidade e por bacia. Então, veja só, Mauro, bacia do Piracicaba, bacia do Tietê, bacia do Paranapanema, né? Ou seja, nós temos várias bacias, bacia do Paraíba do Sul, né? Então, se houvesse a necessidade de fazer um sistema de privatização do saneamento no estado de São Paulo, nós teríamos que fazer as companhias seguirem o comportamento das bacias, porque aí sim nós poderíamos estar cedendo à iniciativa privada estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água, né, projetos de transposição de bacia e os contratos em bloco feitos com os municípios. No entanto, o governo do Tarcísio, ao fazer os tais que eles chamam de arranjos regionais, né, que chamados de URINs, né, unidades regionais de negócios para fazer a privatização, o que aconteceu? Ele não respeitou as bacias. E aí começa mais um problema. Me parece que os arranjos foram feitos de maneira a que os municípios não tivessem condição de ter um local à mesa de negociação para essa privatização. É complicado o que eu estou dizendo, Mauro, e é meio longo, mas é para se entender o lamaçal, o lodaçal, seria o melhor sentido, né, em que o governo do Estado está envolvido ao trabalhar com a privatização do Sabesp. Na minha intenção, sou a favor da privatização. 2, apoio o governo Tarcísio. 3, acho que o governo Tarcísio precisa de uma mão forte para coordenar esse processo de privatização e melhorar o diálogo com o legislativo, com funcionários e com os governos locais. Se ele não fizer isso, ele vai empacar com esse processo. Você destacou, Pinheiro Pedro, que a cidade de São Paulo representa 44% do faturamento da Sabesp. Esse projeto não tem que passar pelos vereadores também, por causa disso? Vai passar pelos vereadores e já está passando. A primeira coisa a ser discutida agora, logo após o recesso na Câmara Municipal, vai ser a negociação para a privatização. E os vereadores estão numa postura muito clara. Eles querem saber o que a Sabesp vai fazer com o passivo que ela tem na cidade de São Paulo. Nós temos 2 reservatórios dentro da cidade.
Um inteiramente dentro da cidade, que é o do Guarapiranga, e o outro que é compartilhado com a região do ABC, que é o da Billings. A Billings não é propriamente um reservatório da Sabesp, né? Mas o da Guarapiranga é responsabilidade da Sabesp, né? Ou seja, o Guarapiranga hoje é um reservatório, desculpem o termo, senhoras e senhores, mas é um reservatório de fezes, né? Tá certo? Porque hoje o nível de cianobactérias mostra que aquele lago é azul, né? Chamam inclusive de algas azuis. Aquilo não é bactéria, devido ao volume enorme de dejetos orgânicos que estão depositados hoje na água, né? Ou seja, a população da região sul de São Paulo, quase 9 milhões de habitantes hoje, toma água extraída do cocô, né? Ou seja, por mais que se tenha um tratamento, né, nós precisamos resolver é o saneamento da bacia. E isso a Sabesp está nos devendo. É o grande pomo da cobrança, né? E que vai travar o processo de privatização, Mauro, porque é aquela velha história: qual é o investidor que vai querer assumir um passivo? Né? Se não tiver isso muito bem posto com a Câmara Municipal, vai ser difícil negociar esse contrato. Mas o que que a Câmara Municipal pode fazer agora? Os vereadores, eles não têm que aprovar como está ou reprovar? Eles podem mexer em alguma coisa? Pois é, veja só, o primeiro indivíduo que deveria ter cuidado disso era o prefeito. Quando eu era secretário da Executivo de Mudanças Climáticas, eu me postei firmemente contrário à prefeitura assinar esta UREM, né? Este contrato, né, junto com outros municípios. É um absurdo a cidade de São Paulo, que responde por 44% do faturamento da Sabesp, assinar um contrato padrão junto com a prefeitura de Biritiba-Mirim. Não tem cabimento. Né? Pois bem, saí em julho, pedi demissão. Em agosto, o prefeito estava lá, acompanhado de um secretário, assinando o contratinho, né, padrão com o governador e com a secretária. Travou. Né? Reduziu a cidade de São Paulo ao tamanho de Biritiba-Mirim, do ponto de vista de relação contratual. Isso, com certeza, a Câmara Municipal vai ter que tratar com a devida responsabilidade agora, né, nessa discussão, porque sem a aprovação do Legislativo, você não faz alteração contratual e a autorização para a privatização passa pelo Legislativo do município. Bom, enfim, Pedro, quais são as implicações, então, quando não houver o interesse do investidor, em relação, você falou de Biritiba-Mirim, vamos usar o município, Biritiba-Mirim e outras Eu gosto Biritibas. muito, hein, Biritiba-Mirim? Eu gosto muito da cidade, hein? Só estou usando. Enfim, só o nome como exemplo, mas É um Biritiba-Mirim exemplo. e outras Biritibas, onde o investidor não tiver interesse ali, como é que ficam essas cidades? Pois é, o grande problema é exatamente isso. O que nós vamos vender da Sabesp? Nós vamos vender os aparelhos da Sabesp, nós vamos vender o corpo técnico da Sabesp, ou vamos vender os contratos, que, de certa maneira, se você observar, foram todos feitos de maneira interligada. Tá? Você não pode pegar a estação de tratamento de esgoto de Barueri e separar ela de São Paulo. Você não pode pegar a estação de tratamento de esgoto que fica aqui na divisa do Ipiranga com São Caetano do Sul, né, e entregar para o município de São Caetano. Né? Você percebe? Tem problemas ali que vão ter que ser relacionados. A minha visão é que precisará haver um seccionamento de água, de esgoto, de reciclagem de água e de busca de um sistema de reservação emergencial para a cidade, fazendo uso, inclusive, dos piscinões e outras obras de retenção de água já existentes, que não são usados para essa finalidade, mas que podem, sim, ser utilizados no período de seca e de estiagem. É necessário fazer uma remodelação do que está posto aí. Mas isso é uma discussão longa, viu, Mauro? O que eu vejo é muita falação, muita negociação, né? E pouquíssimo planejamento e nenhum interesse em pensar a cidade.
Vamos aguardar a seguir cenas dos próximos capítulos, Pedro. Exatamente. Vamos seguir por aqui o próximo assunto. Programa Gente que Fala, 5 de janeiro de 2024, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e mais 20 cidades lá da região. Olha, apesar do texto final da COP28, realizada em Dubai, ser considerado histórico, por citar a necessidade de transição do uso de combustíveis fósseis para energias renováveis, o resultado da conferência é tido como negativo por alguns especialistas, que consideram que o avanço ocorre no discurso, mas sem compromissos práticos. O papel do Brasil na COP também é apontado como contraditório, porque se de um lado o país voltou a atuar para diminuir o desmatamento, por outro, faz um discurso pelo uso de energias renováveis, ao mesmo tempo em que se esforça para integrar a OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Bom, você está com esse pensamento, não é, Pinheiro Pedro? Eu só rio, né? Porque, na verdade, se você sabe, Mauro, os meus artigos não mentem, né? Meus artigos estão aí desde 20 anos, né? Fazendo um posicionamento muito crítico em relação não propriamente ao tratado, mas aos protocolos e ao papel não só da Comissão Interministerial Brasileira, né, do posicionamento brasileiro esse tempo todo em relação ao Tratado de Mudanças Climáticas, mas também do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, o famoso painel científico. Né? O que nós temos hoje? Primeiro, Dubai é a sede, né, a capital do petróleo no mundo. Né? Sediar uma conferência das partes, tendo à frente da conferência um sheik que não acredita no posicionamento científico do próprio tratado. Então, já começou por aí, uma conferência das partes presidida por quem não acredita naquilo que está... E disse isso no seu discurso inicial. É. Segundo, uma conferência que, se nós formos medir a pegada de carbono da conferência, né, ela terminou negativa. Acho que nós vamos ter que fazer um mercado de carbono para compensar o que foi feito. Né? No meio do deserto, né, um volume monstruoso de gente. Né? Teve país que deixou de mandar representantes, inclusive por problema de orçamentário, porque Dubai é caríssimo. Né? Aí vai aquele monte de gente ali, gasta um volume de combustível monstruoso, emissões em massa, né, para o meio do deserto, para sair de lá com uma declaração que fala o óbvio, né, que nós temos que reduzir as nossas emissões e substituir os combustíveis fósseis. Isso dito, né, na terra dos combustíveis fósseis. Né? Então, a contradição já está por si só, né, nos fatos. Segundo, o Brasil. O Brasil faz um papel de anão diplomático nessa história toda. Mandou 1.330 pessoas numa delegação oficial. Quando a gente pensa que em Quioto nós enviamos pouco mais do que 15 pessoas, sendo que 7 participaram das negociações, e ali o Brasil fez a sugestão de montar o mecanismo de desenvolvimento limpo, o MDL, que é a base do mercado de carbono, nós agora vemos 1.330 pessoas irem para lá e saírem do mesmo tamanho, né, com que foram. Filas imensas para alimentação, fila para entrar, fila para sair, os crachás eram recolhidos e depois reemitidos. Então, você imagina a dor de cabeça, né? Fila no bandejão para comer, um monte de gente falando um monte de absurdos nos side events, que são aqueles eventos na feira, e trabalho bom, que é mesmo, nas comissões, que são aquelas feitas diplomaticamente, pouquíssima gente. Então, muito cuidado com o que a mídia propaga. No fórum, lá na COP28, o presidente falou tal coisa, a ministra. Aí você vai ver, a ministra falou ali num auditório desse tamanhozinho, no canto, numa feira lateral, você entendeu?
e diz que estava lá na COP28. Não estava, estava na feira, né, que teve esse monte de gente que não fez absolutamente nada. E o que saiu dali? O Brasil na OPEP, com um volume enorme de petróleo agora descoberto, não que já não se soubesse antes, mas agora é oficial, né? na região norte do país. A Venezuela ameaçando invadir Essequibo, na Guiana, justamente por conta do petróleo, né? Tamanho volume de petróleo que nós ainda temos para queimar. Né? Não há uma única fala da Petrobras se vai deixar de queimar o gás natural nas bacias petrolíferas que ela explora. Né? Ela não invasa esse gás, inclusive, ela queima, né? Portanto, tem uma emissão de gás de efeito estufa enorme na atmosfera, né? E saímos com indefinições incríveis. Né? Por exemplo, como é que nós vamos falar em eletrificação de frotas, como nós estamos falando aqui em tudo quanto é município do Brasil, e isso foi tema dessa delegação monstruosa lá, quando o Brasil é um dos únicos países do mundo capaz de produzir biocombustível. Então, nós vamos queimar o nosso parque industrial para colocar uma bobina e uma pilha chinesa para poder fazer o transporte público na cidade, quando nós somos o maior produtor de biocombustível do mundo. Onde é que nós estamos com a cabeça? Você viu a ministra falar alguma coisa sobre isso, Marina Silva? Absolutamente nada, mal. É uma irresponsabilidade o que ocorreu em Dubai com este volume de turistas com crachá que foram parar lá, né, para gastar dinheiro brasileiro e queimar gases de efeito estufa no transporte para Dubai. Pedro, vamos falar do último assunto aqui, vamos sair da questão do clima, a gente não tem muito tempo, então vamos lá. Vamos falar sobre o Congresso Nacional que derrubou o veto do presidente Lula, ainda no ano passado, ao marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Câmara e Senado haviam aprovado o projeto, definindo que só poderiam ser demarcadas terras ocupadas por indígenas até a promulgação da Constituição em 1988. O projeto foi vetado pelo presidente Lula após o Supremo Tribunal Federal declarar a tese inconstitucional, e o critério para a demarcação de terras limitado a 1988 é defendido pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a mais numerosa do Congresso, com mais de 300 parlamentares. Bom, Pinheiro Pedro, vai a promulgação. A promulgação é da tese que impede a demarcação de áreas. Mas temos que lembrar que o Congresso já derrubou o veto. E agora o governo vai ter que recorrer ao governo, né? Vai ter que recorrer ao judiciário, né? Ao Supremo, para poder derrubar o veto que o governo derrubou, né? que o parlamento derrubou. Né? Então, o que eu vejo é o seguinte: é óbvio que a Constituição Federal, quando estabeleceu que são tradicionalmente, né, que são dos índios as terras tradicionalmente por eles ocupadas, é óbvio que não é necessário acrescentar mais nada. Literalmente, a Constituição estabeleceu um marco temporal. As terras tradicionalmente ocupadas por eles até o momento que ela promulga. Ela não pode se referir a terras ocupadas pelos índios depois da Constituição. Quando ela foi promulgada em 88, ela reconheceu como sendo dos índios as terras tradicionalmente ocupadas por eles até aquele período, que era a tradição. Então, a discussão que foi levada adiante pelo Supremo Tribunal Federal é absurda, porque quando houve a decisão do marco temporal pelo próprio Supremo, com referência à Raposa Serra do Sol, que, aliás, é parte do território de Essequibo, quando houve aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, né? O que disse o Supremo, na época? Que era necessário restabelecer a reserva, mostrando que o conflito era consentâneo com a Constituição Federal de 88 e que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios eram aquelas. Não haviam novas terras, eram aquelas. Ou seja, o próprio Supremo estabeleceu
reconheceu o marco temporal. Depois, esta versão do Supremo que nós temos aí, que é a pior edição da história do Brasil, é a pior judicatura da história do judiciário brasileiro. Eu não sou o único que diz isso. Juristas todos dizem, todos aqueles conscientes, né? É um tribunal hoje militante, que agora, inclusive, tem um comunista lá dentro, né? Literalmente dito pelo presidente. Então, deixou de ser um judiciário, né? Passou a ser uma assembleia, né? Então, a briga hoje do Parlamento Nacional com o Supremo vai ser uma briga de assembleias, né? A política de quem que vai vigorar, né? Do ponto de vista legal, o que o Congresso determina é lei. O que o tribunal tem que fazer é cumprir a lei. Então, se o tribunal acha que vai subentender da Constituição Federal algo que ela não diz, né, para poder derrubar o que o Congresso determinou por lei, né, então nós estamos diante de uma crise institucional gravíssima, né, que pode se repercutir e pode se desdobrar em outras crises aí, não só como já estamos sofrendo, como futuramente. O fato é o seguinte, na minha visão, como cidadão, como operador das leis, né, o marco legal temporal está na Constituição, o Congresso está correto em regular, está dentro da competência do Congresso Nacional fazê-lo e compete ao Supremo Tribunal Federal cumprir a lei. É isso que tem que fazer. É necessário respeitar a derrubada do veto que foi efetuado pelo Congresso agora. Agora, uma contestação no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, enquanto isso, vale o quê? Vale o que o Congresso decidiu, vale o que a Corte já tinha decidido, se não me engano, foi em setembro, no meio do ano passado, né? Por 9-2, aplicação da tese, enfim. A gente está num limbo agora, né? Mas o limbo nós estamos em relação a isso, em relação à questão também que o governo vai estar recorrendo ao Supremo também, que foi a derrubada do veto deles também pela prorrogação dos benefícios, né, fiscais com referência à contratação de empregados, né, que é algo que é fundamental. A impressão que eu tenho é que tanto o governo federal quanto o Supremo, que parece que virou um escritório jurídico do governo, né, eles estão empenhados em desagregar o país, em causar um conflito institucional e econômico, né? A finalidade deles deve ser qualquer coisa relacionada à hegemonia político-ideológica, né? E para isso eles precisam criar o caos. O que o parlamento está fazendo é representar a vontade popular, né? Então, é aquilo que nós precisamos entender o que é Estado democrático de direito e o que é segurança jurídica para o cidadão. Este conflito institucional nós não vamos resolver, obviamente, no Gente que Fala, né, Mauro? Mas nós temos obrigação, como jornalistas, de relatar. O problema está aí, à frente de todos, né? E somos testemunhas engajadas, né? Essa é a verdade. Pedro, 30 segundos para a sua despedida, a gente vai pôr um ponto final nessa edição. Pois é, Mauro, acho que nós fizemos aqui, nesse dia 5, né, um retrato, né, do que nós vamos ter pela frente nesse ano de 2024, né? Que Deus nos proteja, né? Tá certo? Que Deus ilumine o Brasil, porque as trevas já se encontram instaladas nos poderes da República, né? Vamos ver se a gente consegue uma iluminação maior no nosso povo, né? É a mensagem que eu deixo. Muito obrigado, viu, Mauro? E aos nossos amigos, todos os Gente que Fala. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal, ex-secretário executivo de Mudanças Climáticas do município de São Paulo. Muito obrigado aqui por essa conversa com a gente, a primeira desse ano de 2024, que venham outras, vamos tratar dos temas importantes, vamos falar de clima e dos temas que interessam, evidentemente, a todo o Brasil e a todos os brasileiros. Um feliz ano novo mais uma vez para você, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, que é a realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente se vê, então, na próxima segunda-feira, né? Um bom final de semana para todo mundo, bom lazer, boa diversão, busquem novas energias, a semana que vai começar,
E você fica aqui na sequência da programação da 365 com o Lucas Neto, com o programa O Melhor para a Melhor Idade, e com as nossas retransmissões pela Rádio Cultura AM 990 em Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Um bom final de semana para todo mundo e a gente volta na segunda-feira. Tchau, até lá.